Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de qualidade de software, já há 12 anos atuando no mercado de testes e fundador do programa de testes de qualidade de software. E dentro desses nossos vídeos, a gente fala um pouco mais sobre testes de software e carreira, de modo que você possa aprender como alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E dentro do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre quais são os passos para que você consiga migrar para a área de testes de software. Então a gente vai fazer esse nosso vídeo de hoje ser de uma forma muito prática e também guiada através de um passo a passo bem estruturado, de modo que você consiga seguir e conseguir fazer essa migração. E para você que já está na área de testes, é uma oportunidade de você rever alguns conceitos que você vai poder ensinar para as pessoas que estão ao seu redor. Você já deve saber que a área de teste de software é uma área que tem tido diversas vagas abertas e que também tem crescido cada vez mais. E se você conseguir absorver as dicas de hoje, você vai conseguir aconselhar seus amigos de modo que eles também consigam migrar para a área. Beleza? Bem, como eu disse para vocês, esse episódio então vai ser esse passo a passo para que você consiga então entender exatamente como fazer essa migração para a área de testes de software. Bom, vamos lá então, porque a minha primeira dica para você hoje é que você aprenda lógica da programação. E aí assim, dentro da área de tecnologia, vamos colocar assim uma área de tecnologia como sendo um grande guarda-chuva aqui. Aqui embaixo tem muitas áreas, tem muitas profissões. Vou dar um exemplo para você. Tem a profissão do programador, que é alguém que vai lá e utiliza códigos para conseguir construir um aplicativo. Esse app que você instala no seu celular mesmo, ou que você instala no seu computador, ou mesmo aquele site que você utiliza para registrar os seus produtos lá na empresa onde você trabalha. Então, existe uma pessoa que vai lá e codifica isso. Só que existe também uma pessoa que vai lá e antes de acontecer a codificação, captura quais são as necessidades do seu usuário final para que possa então escrever isso de uma forma que os programadores consigam ir lá e codificar. Essa pessoa ela analisa quais são os requisitos que o software precisa ter. Tem ainda outro profissional que vai lá e pega aquele punhado de código que foi desenvolvido e disponibiliza isso para que os usuários finais consigam ter acesso. Então, existem diversas partes, né, nesse processo, que é um processo que a gente chama de ciclo de desenvolvimento de software. Então, a gente tem lá muitas pessoas atuando. E aí, quando a gente fala de testes de software, geralmente as pessoas passam a entender que é uma das fases, e talvez a fase final, né, desse processo todo de desenvolvimento de software. E, na verdade, não é. Né? Hoje em dia, a gente tem uma evolução muito grande dos processos de desenvolvimento de software. De modo que, hoje em dia, diferente de muitos anos atrás, onde teste de software era considerado apenas uma etapa, uma fase, hoje a gente tem a pessoa que testa softwares muito próximo de tudo, do desenvolvimento no geral. Então, o que acontece? Acontece que a forma com que a gente pensa testes de software hoje é uma forma muito mais abrangente. E essa forma abrangente faz com que a gente contribua ativamente desde o início, desde quando alguém tem uma ideia de como criar um software. Olha só que louco, né? Então mudou muito. E essa mudança fez com que a gente também precisasse entender de coisas a mais do que se pensava muitos anos atrás. Uma delas é a primeira dica de hoje, que eu já mencionei aqui para vocês. Conhecer sobre lógica da programação. A lógica da programação é uma disciplina que um programador aprende antes mesmo de ir lá e aprender como codificar o sistema ou o software. É basicamente
como é a ordem que as coisas acontecem. Como é a ordem que um software deve seguir para conseguir atender as expectativas do seu usuário final. E é até engraçado, porque na faculdade, quando a gente entra na disciplina de lógica da programação, a primeira coisa que a professora começa a explicar é assim: olha, se você tivesse que trocar uma lâmpada, como é que você faria? Me descreva os passos. E aí você começa a falar, né? Bom, olha, se eu tivesse que trocar uma lâmpada, eu primeiro testaria para saber se a lâmpada está realmente, se a lâmpada realmente parou de funcionar. Caraca! Então, vamos lá então. Esse é o meu primeiro passo. Verificar se a lâmpada ainda está funcionando. E aí, no próximo passo, você fala, bom, se a lâmpada não estiver funcionando, então eu vou pegar uma escada. Mas se ela estiver funcionando, eu não vou fazer nada, porque ela já está funcionando. Está entendendo aqui a ideia? Então eu vou lá descrevendo esses passos em português mesmo. Daí eu pego e falo outra coisa ainda. Eu falo, bom, vamos dizer que ela não está funcionando, então eu peguei a escada. Eu posiciono a escada embaixo da luz. E aí, depois de posicionar, eu subo a escada. Então eu subo a escada, e quando eu subo a escada, então eu levanto a minha mão, seguro a lâmpada e começo a girar a lâmpada. Só que é para qualquer lado? Não, é para um lado específico. Então eu coloco isso também na descrição. Estão entendendo? Isso daí é a primeira aula de lógica que eu tive lá atrás, em 2000 e... Puxa, faz tempo, hein? Foi lá em 2002, 2003, mais ou menos, entendeu? Então, né? Tinha lá esse passo a passo que eu tinha que descrever. E isso, tipo assim, para quem entra no curso de tecnologia e se depara com esse tipo de situação, pensa, mas caramba, será que eu entrei no curso certo, né? Porque, caramba, eu estou analisando qual que é o dia a dia do ser humano. Mas no final das contas é isso, entendeu? Então o que eu faço? Eu vou lá e determino, através da lógica da programação, uma série de passos. E esses passos possuem condicionais. Inclusive possuem repetições. Né? Condicionais é como eu disse para você. Então se a lâmpada estiver quebrada, eu faço isso. Se não tiver, eu faço aquilo. Basicamente isso é a condição. Mas tem outras coisas também. Tem laços dentro da lógica de programação. Que é assim, eu seguro a lâmpada e giro. Ela terminou? Ela já consegue sair na minha mão? Não. Então o que eu faço? Giro de novo. Ela consegue sair na minha mão? Não. Giro de novo. Ela consegue sair na minha mão? Não. Giro de novo. E fico nessa repetição até que uma condição se atenda. Qual que é a condição aqui? A condição é que eu girei e ela saiu na minha mão. Acabou o laço de repetição. Entenderam aqui a ideia? Quando a gente fala de lógica, ele é meio abstrato. Desse jeito assim, sabe? De tipo, cara, eu não consigo ainda ver a relação disso com o software. Mas se você for parar a pensar no software, é algo muito similar também. Quer ver um exemplo? Página de login. Página de login do seu, sei lá, tela de login aqui do seu Insta. Você vai lá e coloca o seu usuário é correto. Você coloca a sua senha incorreta, quando você clica lá em fazer login, o que acontece dentro do software? O software fala, se o usuário e a senha está correto, mostra para ele a página inicial do LinkedIn, do Instagram. Se não, mostra uma mensagem dizendo erro. Entendeu onde está a condição aqui? É o mesmo rolê que a gente viu lá quando estava testando a lâmpada. Entendeu a ideia? Aí o que acontece? A gente entra no Instagram. Aí eu tô lá na minha timeline. O que o Instagram, o que o programador fez lá por detrás, né, da telinha da timeline do Instagram? Ele falou assim: tem alguma mensagem nova? Tem. Escreva ela na tela. Entendeu? Aí ele roda de novo um laço de repetição e fala: tem mais alguma mensagem para ser apresentada para o Júlio na timeline dele? Tem. Mostra. Tem mais uma? Tem. Tem mais uma? Tem. E fica rodando até acabar as mensagens, ou até acabar as postagens que tem que aparecer na sua timeline. Entendeu? É um laço de repetição. Bacana isso, né?
E talvez em algum momento, dentro da sua trajetória, você ou não tenha visto isso, ou tenha visto isso e meio que deixou de lado. E esse é um dos princípios da programação. Se você não sabe isso, fica muito difícil de você conseguir ir para o próximo passo, que é literalmente ir lá e codificar algo. Por quê? Porque a lógica é algo muito importante para qualquer pessoa que trabalha dentro da área, que trabalha de alguma forma relacionado a um ciclo de vida do desenvolvimento de software. E por isso que hoje você, pessoa que quer migrar para a área de testes, ou pessoas que já atuam e quer pegar umas dicas aqui hoje para passar para os seus amigos, precisa saber que lógica da programação é o primeiro passo dentro desse rolê todo, beleza? Ah, Júlio, mas eu entendi que isso é importante, bacana, mas ó, é o seguinte, cara, eu fui conversar com um amigo meu e ele disse que hoje em dia não precisa de programar não, testadores não precisam programar. Testadores, na verdade, pelo que eu entendi, Júlio, testadores são assim, são as pessoas que encontram problemas no software que o programador criou. Não é isso, Júlio. Eu vou dizer para você que isso é uma das coisas que a gente faz. Uma delas. A gente faz muitas outras coisas, como sendo alguém que testa softwares. E eu diria que a coisa mais apaixonante da minha profissão, é a profissão de alguém que testa softwares, a coisa mais apaixonante é que eu estou sempre investigando a qualidade. Veja, tem muita gente que chama, que confunde o nosso papel com um negócio que eles chamam por aí de, sabe, assegurador da qualidade, garantidor da qualidade. Não, eu não faço isso. E isso é uma frase de um grande pesquisador em testes de software, que é o Michael Bolton. Ele diz: a pessoa que testa softwares, ela investiga a qualidade. Ela não consegue garantir, ela investiga. E ela investiga através do uso do software. Então você começa a usar o software e você vai investigando o que é que o software é, o que é que o software faz, como é que ele faz e também o que ele faz de incorreto. Entendeu aqui a ideia? A diferença entre um testador que não conhece sobre a disciplina de testes e um testador que conhece sobre a disciplina de testes é que o testador que não conhece sobre a disciplina de testes, ele faz essa utilização apenas com base na sua interpretação. Agora, o testador que conhece sobre a disciplina de teste de software, esse usa de técnicas científicas de como identificar o que testar e como testar e a maneira melhor de testar. Estão entendendo? Então existe uma diferença aqui. Esse daqui, que é o testador que não conhece muito, ele entra dentro desse mundo apenas com o poder de interpretação dele. Esse daqui não. Entra com o poder de interpretação e com um monte de técnicas que podem ser usadas para identificar quais são os testes que precisam ser realizados. Interessante, né? Isso daqui já vai puxar a gente para o nosso segundo tópico. Mas eu quero só falar uma coisinha para vocês antes. É muito claro que eu, como sendo alguém que testa aplicações e que estou dentro de um ciclo de desenvolvimento de software, preciso entender mais sobre como é que o software funciona. Por isso, lógica de programação é algo que eu preciso saber, porque isso vai me ajudar a ter ideias de como testar o software de uma maneira mais eficaz, mais eficiente. Entretanto, o meu time e eu fizemos uma pesquisa. E essa pesquisa foi uma pesquisa de vagas para o mercado de trabalho. A gente percebeu que fazendo nossas pesquisas por analista de teste e analista de qualidade, a gente teve acesso a mais de 2.000 vagas. São muitas vagas abertas para o mercado de teste de software hoje em dia. E aí a gente começou a investigar minuciosamente cada uma delas. Então, pensa que a gente ia lá, abria a primeira e começava a analisar, sabe, ponto a ponto dela. E a gente olhou para algumas variáveis, vou dizer para você algumas delas. Tem trabalho remoto, aceita trabalho remoto, 100% remoto? Aceita, pede programação? Pede que a pessoa saiba programar? Pede que a pessoa saiba inglês? Pede que a pessoa saiba alguma camada, testes em alguma camada específica do software? E a gente foi analisando algumas dessas.
variáveis, entendeu? E aí, depois de analisar essas variáveis, a gente começou a contabilizar os resultados, né? Só para a gente poder entender melhor o mercado e trazer aqui para você conteúdo que está fundamentado em dados, ao invés de simplesmente o que eu acho, o que eu penso, entendeu? Não, vou fundamentar em números. Quer saber o que a gente descobriu? A gente descobriu que 87% das vagas pedem que pessoas que testam aplicações saibam programar. E o fundamento inicial da programação é a lógica. Então, quando você quer migrar para a área de teste de software, se você quer concorrer a essas 87% de vagas, entendeu? Você faz o quê? Aprende lógica da programação. Júlio, como eu aprendo lógica da programação? A dica master. Começa a analisar tudo que você faz na sua casa. Essa é a dica master. Começa a analisar tudo que você faz na sua casa e os passos que você realiza. Quer ver um outro exemplo bem legal? Você está fazendo comida. Vai lá e analisa. Tipo, passo 1, eu ligo o fogo. Passo 2, ligo o forno. Passo 2, vejo se o forno está quente o suficiente. Se está quente o suficiente. Se não, o que eu faço? Eu espero um pouquinho mais. Quanto um pouquinho mais? 3 minutos. Tá entendendo o que eu quero dizer? Você tem um passo a passo para tudo aí na sua casa, é que você não percebe isso. Mas se você analisar e começar a pensar apenas em condições e laços, você já vai começar a pegar o esquema de como é a lógica, entendeu? Mas você vai precisar investir mais tempo seu nisso. Então, o que eu recomendo para você? No YouTube tem um monte de aulas de lógica da programação. Vai lá, pega o primeiro, digita lógica da programação, pega o primeiro. Puxa, esse professor aqui não tem uma didática boa. Vai pro segundo. Esse professor não tem uma didática boa. Vai pro terceiro. Olha que legal a didática desse professor. Deixa eu assistir outro vídeo. Nossa, ele explica bem. Próximo vídeo. Que legal, tô aprendendo. Tá entendendo? Só que pode ser que você encontre o seu professor ideal na terceira pesquisa. Ou que você encontre o seu professor ideal na 12ª pesquisa. O que não dá é você desistir e tentar pular esse passo, porque não vai dar bom. Quando você pula esse passo, você começa a atrapalhar o seu caminho na migração para a área de teste de software, porque você começa a olhar apenas para os 13% das outras vagas que restaram, entendeu? Aí eu te pergunto, qual que você quer? Você quer ter acesso a um número gigantesco de vagas ou você quer ter acesso apenas a um número pequeno delas? Entendeu aqui o que eu quero dizer? Tá bom? Então, primeira dica super aqui, lógica da programação. E depois disso, aí sim você começa a aprender a programar. Tá bom? E aí assim, no meu canal no YouTube, existe uma playlist. Essa playlist é fantástica. É quase um cursinho de programação para QAs iniciantes. É sensacional. A dica é, vai lá no meu canal no YouTube, digita lá, Júlio de Lima, você vai me encontrar lá no YouTube. E lá tem uma playlist chamada Programação para QAs que querem automatizar seus testes. Vai lá. Lá eu te ensino o que você precisa de Java para conseguir, então, sabe, começar com a programação. Mas você precisa da lógica antes, beleza? Show! Então, lógica da programação. Júlio, qual que é a linguagem de programação mais pedida pelo mercado de testes? A gente fez essa pesquisa aí e a gente investigou, inclusive, qual é a linguagem de programação mais requerida pelo mercado de teste de software. Sabe qual foi? Java. Então, estude Java para que você consiga estar preparado para a maioria dessas vagas. Júlio, e depois de Java? Qual que é outra linguagem de programação que eu poderia aprender? JavaScript. Por quê? Porque JavaScript é a segunda linguagem mais requerida pelo mercado. Então aprende Java primeiro, ok? Aí depois busca aprender mais sobre JavaScript. Fechado? Show de bola. Aí então, segunda dica aqui para você nesse passo a passo. Segundo passo aqui nesse passo a passo de como conseguir aí migrar para a área de teste de software. É você estudar mais profundamente sobre testes de software. E aí, quando eu falo estudar sobre teste de software, a pessoa geralmente ela tem alguma coisa que bloqueia ela. Eu vou explicar hoje para você esse bloqueio, você nunca mais vai ter. Olha só.
Quando alguém menciona a palavra testes, o que você pensa? Pensa aí na sua casa agora. Diga assim, se alguém falou a palavra testes, nem é teste de software, tá bom? Teste, o que você pensa? Você pensa, puxa, teste qualquer coisa que me ajuda a identificar se aquilo funciona como deveria funcionar. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho aqui essa caixinha aqui, ó, do meu AirPod. Eu poderia dizer que eu quero testá-la. Como que eu faço para testá-la? Eu vou, sei lá, né? Tá vendo? É algo muito, como que eu vou dizer assim, que usa a sua cognição, a sua investigação, a sua criatividade de pensar em o que testar, né? Você fala, caixinha do AirPod, vou tentar abrir aqui a caixinha do AirPod e ver se alguma luz mostra aqui qual é a situação atual, o status atual dessa caixinha. Então eu vou lá e abro a caixinha. E aí eu vejo que apareceu aqui uma luzinha verde, eu deixei ele carregando a noite inteira. Caraca, então tá funcionando. Teoria tá funcionando. Estão entendendo o que eu quero dizer? É um teste. Quer ver um outro exemplo? Eu posso pegar aqui tem uma luz aqui, tá bom? Você deve estar percebendo aí, tá vendo a sombra? Tem uma luz aqui, eu digo, vou testar essa luz, né? Eu vou lá e aperto o botão aqui e ele apaga, aperto o botão aqui e ele acende. Entenderam aqui a ideia? Puxa, eu testei a lâmpada está funcionando. Sacou aqui a ideia? Tá, então o que acontece? Testes é uma palavra que está relacionada a qualquer testes. Agora, quando a gente fala testes de software é diferente, tem disciplina por detrás disso, tem ciência por detrás disso, tem técnicas por detrás disso, tem um processo por detrás disso. Eu não simplesmente vou lá e testo, eu vou lá e alimento a luz na parede, é um pré-requisito disso. Entende aqui? É um pré-requisito. Eu não simplesmente ligo a luz, porque pode ser que outras luzes estejam acesas, e isso vai atrapalhar o meu teste dessa luz. Entendeu? O software é a mesma coisa, você tem que preparar coisas antes, você tem que identificar o que você tem que testar, você tem que pensar em quais são as características que são mais eficientes para testar. O que é o teste mais importante, porque pode ser que eu não tenha tempo. Entenderam a ideia? Puxa, qual é o meu papel dentro dessa disciplina de teste de software? Eu estou falando para vocês de técnicas de teste, estratégias de teste, papéis e responsabilidades, processo. Entenderam? Outra coisa aqui também é a mentalidade. A mentalidade é assim, o que é que eu tenho que estar pensando durante a execução do meu papel? Entendeu? Como sendo alguém que testa aplicações. Por que eu vou testar isso? Poxa, eu tenho alguns testes a fazer. Por que eu faço isso? Quem isso beneficia? O que eu deveria estar fazendo agora? É mentalidade. Entende? Então o que acontece? Para que você consiga fazer uma migração para a área de teste, você precisa entender o que é testes de software. Júlio, como eu faço isso? Dentro do meu canal no YouTube, tem centenas ou quase milhares de horas de conteúdo gratuito para que você possa ir lá e aprender mais através de diversos vídeos o que é essa mentalidade, processos, estratégias, técnicas de teste, para que você consiga aprender mais sobre isso. Mas você precisa dedicar o seu tempo a fazer isso. Novamente eu trago para você aquela questão do que é o bloqueio. As pessoas às vezes acham que testes de software é testes. Entendeu aqui? Às vezes a pessoa confunde o que é testes com testes de software. Se você está pensando apenas em testes, qualquer teste basta para você. Abrir e fechar a caixinha já basta. Ligar e desligar a luz já basta. Agora, se você está aprendendo sobre testes de software, existem um monte de técnicas que foram escritas por diversos profissionais, sabe? Dezenas de livros, milhares de artigos, milhares de vídeos, sabe? Milhares de palestras que já foram realizadas de pessoas mostrando para você como você ser um testador melhor de software. Então existe uma ciência por detrás disso. Só que o que acontece? Eu até desafio você a fazer isso. Chama 5 amigos que você sabe que trabalham na área de testes e pergunta para eles quais foram os pesquisadores ou livros ou artigos que eles realmente leram. E fala para eles te dar um resumo sobre isso. Você vai perceber que grande parte dos testadores não estudam o que é a ciência por detrás de testes de software.
Eles acabam por fazer as coisas hoje em dia de uma maneira muito, sabe, dependente da sua criatividade, da sua interpretação. Por quê? Porque não buscam a ciência que tem por detrás dos testes. Quando você busca, você consegue sair na frente. Entendeu a ideia? E outra coisa também é assim, se você quer migrar para a área de testes, é a mesma coisa que você fosse migrar, sei lá, para a área da medicina. O que você teria que aprender? Você não simplesmente vai lá e, sei lá, e começa a colocar o curativo e, sabe, né, tratar o ferimento como você trata o ferimento do seu filho, da sua filha quando ela se machuca. Não é isso que faz um médico. Não é você ir lá e conseguir curar uma ferida. É você saber como o organismo funciona para que você consiga, né, receitar os medicamentos apropriados ou receitar, né, o tratamento ou a cirurgia adequada. Entende o que eu quero dizer aqui? Tem uma diferença entre você ser curioso e bom de encontrar problemas e você ser um testador de software. Tem uma diferença muito grande nisso, entendeu? Às vezes você fala, não, eu sou bom em encontrar bugs. Não, eu sou bom em encontrar defeitos no software. Não, eu sou bom em, sabe, sou criativo, sou curioso. Ah, então eu sou um bom testador. Não, ó, eu sou bom, sou tudo isso e ainda conheço sobre o que há por detrás da disciplina de testes em si. Entendeu aqui a ideia? Então você precisa buscar esse conhecimento também. Novamente te digo que lá no meu canal do YouTube você tem muito conteúdo gratuito para te ajudar. Aí é assim, quando a gente vai para o mercado de teste de software, né, fazendo essa migração, uma coisa que acontece é que tem muitas empresas que ainda, né, olham para você que deveria estar ali dentro de uma vaga de júnior e que não deveria ter experiência alguma prévia, mas olha para você como sendo alguém que já deveria ter experiência. E aí você vai lá e fala assim, mas espera aí, como assim? Como assim, jovem? Aqui tem uma vaga de júnior, mas você quer que eu já tenha experiência? É uma vaga inicial e você quer que eu já tenha experiência. É muito difícil isso, não é? Por quê? Porque se eu estou em migração de carreira, eu ainda não tenho experiência, porque eu não trabalhei, então buscando o primeiro emprego. A gente entra nesse loop, né? Nesse laço aqui. Não, mas eu quero entrar, mas você tem que ter experiência. Não, mas eu quero entrar, mas você tem que ter experiência. Mas eu quero ter a minha primeira experiência para poder entrar na minha primeira vaga. Mas, puxa, você tem que ter experiência. A gente fica, né, nesse laço aqui para sempre. Júlio, você tem alguma dica para mim quanto a isso? Claro que eu tenho. Vamos lá. Existem três coisas tem três coisas que eu trouxe aqui para você hoje no meu rascunho, beleza? Primeira dica. Você pode procurar ONGs, projetos, né, que são projetos aí que eles não que eles estão trabalhando em prol de alguma causa que você apoia, né? Sei lá, você fala, puxa, tem lá aqui na minha cidade ou em outra cidade, mas eu acompanho, uma ONG que resgata cachorrinhos nas ruas, trata os cachorrinhos nas ruas, trata os cachorrinhos e depois coloca eles para adoção. E puxa, eu adoro isso, cara, eu acho isso sensacional, eu acho esse trabalho dessa ONG magnífico. E eles têm um site. E nesse site, eles têm um sisteminha simples lá, onde você registra os cachorrinhos que você vê na rua. Caraca, eu gosto tanto dessa ONG, já sei, vou me candidatar para testar o site dessa ONG e com isso vou então contribuir para aquela causa que eu apoio e ainda vou ganhar uma experiência. Aí você fala com a galera da ONG e diz, essa pessoa aqui trabalhou como voluntária nos testes, né, da aplicação do nosso site da ONG. Entendeu a ideia? Você já ganha a sua primeira experiência. Outra dica é que você converse com seus amigos. Puxa, às vezes você tem um amigo, uma amiga, que eles têm um site lá, ou um sistema, um aplicativo de celular, que eles construíram e que, puxa, só construiu. Às vezes você encontra um monte de problemas lá. Você falou, amigo, amiga, será que eu posso testar o seu aplicativo de maneira profissional? Você me paga um valor irrisório lá, só para que eu possa ir ganhando experiência quanto a isso? Você vai lá e gera uma nota, sabe, abre uma MEI aí, um microempreendedor individual, aquela empresa que você não tem que ter muito custo, sabe? Gera uma notinha para esse seu amigo do serviço que você prestou, com base em tudo aquilo que você aprendeu no meu canal, entendeu? Ou nos meus canais, ou nos meus treinamentos.
Foi lá, usa tudo isso para testar o app do amigo, ganha sua experiência e você consegue depois galgar uma vaga no mercado de trabalho. E uma terceira dica ainda é que existem algumas plataformas de crowd testing, ok? CROWDTESTING, crowd testing, ok? Essas plataformas de crowd testing, elas são empresas que ela vai lá e fala assim, sei lá, vou pegar um exemplo de uma empresa qualquer aqui, Boticário, você tem aí um sistema novo que você vai disponibilizar em breve para os seus usuários, não é? É isso, então, você não quer que a minha empresa teste isso para você? Daí o Boticário vai lá e fala, sim, eu quero. Aí o que essa empresa aqui faz? Ela manda e-mail para todos os testadores que estão cadastrados na sua plataforma, entendeu? E ele fala assim, olha, testadores, tem um site da Boticário para testar, vamos nessa? Vai abrir os testes agora, 14h. E aí todos vocês entram, façam seus testes e se vocês encontrarem defeitos, envie para a gente, entendeu? É isso que acontece. E aí para cada defeito que você encontra, que é considerado válido, eles pagam para você uma graninha. Entendeu a ideia? Existem empresas de crowd testing que são empresas do Brasil e empresas de crowd testing que estão em outros países. Por exemplo, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu junto com a minha esposa e minha filha, nós moramos aqui em Orlando, na Flórida. Tá? E aqui nos Estados Unidos a gente tem uma plataforma também dessa. Então se você for parar a pensar, os testadores que estão cadastrados na plataforma daqui vão receber em doletas, em dólares. Entendeu? E aí o que acontece? Você, pessoa que tem ou que não tem experiência comprovada em teste de software, pode se cadastrar nessa plataforma e receber, sabe, esse convite para participar desses projetos. E aí você vai ter experiência, né, na execução de testes. Você não vai poder falar assim, olha, eu sou funcionário da empresa de crowd testing. Mas você vai falar assim, olha, eu já participei de alguns projetos e tenho algumas horas de experiência em testes. Entendeu a ideia? Então tá aí para você 3 super dicas para você que está migrando de carreira ou para você que conhece alguém que vai migrar de carreira para passar aí para eles. Então 3 dicas super boas. Aí é o seguinte, você já vai ter um pouquinho de experiência. O que você vai fazer? Você vai fazer a nossa quarta etapa aqui, o nosso quarto passo, que é um passo super importante, que é assim. Existem diversas empresas hoje em dia que são empresas que contratam pessoas que estão em início de carreira. Eu vou falar aqui 3 das que eu conheço que fazem isso, tá bom? Tem a Kigo, que é KEGGOO, ok? Tem também a NTT Data e tem também a Atos. Estou falando aqui de 3 empresas que eu já vi, pessoas que eu ajudo a alavancar suas carreiras, a conseguir vagas lá, sendo iniciantes, entendeu? Então eu estou falando de coisas que eu vi na minha trajetória. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, que talvez isso já não valha mais. Eu estou dando dicas para vocês do que eu já vi. Agora sim, o que essas 3 empresas têm em comum são consultorias de tecnologia. Entendeu? Então, se você que está iniciando na área, está pensando em submeter a sua candidatura para alguma empresa, procura empresas de consultoria em tecnologia. Pode ser que elas tenham uma vaguinha para você lá. Por que isso? Porque elas têm muitos projetos. E como tem muitos projetos, demanda de necessidade de muita gente. Vai lá, sabe? E dá uma pesquisadinha aí nessas empresas. Vê quais são as empresas que mais contratam e se candidata a elas. Entendeu? Mas é toda uma questão de passos, tá bom? Não adianta você pular direto para o passo 4 já, sabe, sem ter feito o passo 1, 2 e 3. Você tem que seguir o passo a passo para que você consiga ter muito mais probabilidade de conseguir, sabe, encontrar aí a sua primeira oportunidade.
Então, encontrou as empresas, o que você vai fazer? Você vai estudar sobre elas, ok? Estude essas empresas. Além disso, você vai procurar quais são, sei lá, os sistemas que ela tem. Às vezes a empresa tem algum sisteminha que está disponível para você, sabe, online. Então o que você faz? Você vai lá e aplica aquelas técnicas que você aprendeu junto comigo, aplica nesse site ou nesse sisteminha, desde que não seja algo ilegal, tá bom? Vou dar exemplos de coisas legais. Testes de segurança. Você não pode fazer porque isso pode ser interpretado como um hacking, ok? Então, não faça isso. Testes de performance. Teste de performance, dentro do nosso linguajar técnico de teste de software, é quando você, por exemplo, usa de uma ferramenta para fazer um login numa aplicação e manda repetir isso, sei lá, 100 vezes, e por 100 usuários de maneira simultânea. Então, o que acontece? Começa a ter 100... São 100, na verdade, a gente chama de threads em programação. Mas pensa que você está simulando que 100 pessoas estivessem acessando e fazendo login naquele site. E isso pode degradar o serviço. Por isso que também é algo que não é legal fazer, tá bom? Agora, qualquer coisa que não impacte o negócio das empresas negativamente, é algo que é legal você ir lá e utilizar de técnicas de teste. Por que isso? Porque depois, quando você tiver uma oportunidade de estar frente a frente com a empresa, você vai falar, olha, inclusive, olha só os resultados aqui de testes que eu apliquei no seu sistema. Tá vendo? Eu apliquei a técnica A, B, C, D e E. E olha só os resultados que eu tive. E eles vão falar assim, caramba, que legal. Então você já consegue, inclusive, aplicar isso nos nossos produtos consigo. Puxa, legal. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então é você já ir adiante e conseguir buscar trazer assunto para discutir com essas empresas. Isso vai te ajudar muito. Beleza? Então, estude elas, faça testes nos seus produtos, faça conexões. Quem são as pessoas que trabalham nessa empresa? Lá no LinkedIn, você consegue pesquisar uma empresa e quando você clica nela, aparece assim, quem são as pessoas que estão trabalhando lá dentro. Você clica. E aí você procura quem são os testadores que estão lá. E aí você clica no testador, clica no botão adicionar para adicionar a pessoa e começa uma conversa. Diga, olha, eu vi sua empresa, eu adorei. Tipo, eu estudei a empresa, eu vi os valores, a missão. E nossa, eu estou muito conectado com a missão e valor de vocês. Eu gosto muito da sua empresa, olha, eu compro os seus produtos, uso os seus serviços. E agora eu quero mais, eu quero ser um testador dentro dessa empresa. Entendeu o que eu quero dizer? Então você já começa a construir uma relação. Se algum dia alguém dentro da empresa perguntar para aquela pessoa quem que ela gostaria de indicar, ou se ela conhece alguém que quer fazer parte do corpo da empresa, ela vai lembrar na hora de você. Conexões. Você precisa ter essas conexões para que elas possam ajudar você no seu dia a dia também, beleza? O que mais? Você também vai procurar sobre as vagas dessa empresa e vai entender os requisitos. Os requisitos vão ajudar você a conseguir entender se você já está preparado para essa vaga. Beleza? Então, são as coisas que você tem que procurar aqui no nosso ponto 4. Agora vamos para o nosso ponto 5 e já eu faço um resumo para todos vocês, tá bom? Então, ponto 5. Candidatura às vagas da empresa. Depois que você já seguiu os passos 1, 2, 3 e 4, vai chegar um momento glorioso de você ir lá e se inscrever para uma vaga. Beleza? Show! O que você vai fazer? Você já vai ter estudado sobre a empresa, já vai ter estudado sobre todo esse começo que você precisa nessa sua migração para a área de testes de software. O que eu quero que você entenda? Entenda o seguinte. Conseguir uma vaga e fazer a sua migração na área de testes de software é algo que vai depender muito do seu esforço, da sua dedicação. E aí assim, quem está em migração de área já tem uma área prévia ou está começando do zero. Vamos dizer que você já tem uma área prévia. Vamos dizer que você está vindo da área de educação. Você é um professor, uma professora. Vamos dizer que você está, numa área de suporte. Você é analista de suporte. Você é analista de implantação. Vamos dizer que você está na área do direito. Não, eu sou, advogado hoje em dia.
quero migrar para a área de testes. Ou que você é química. Não, eu entendo sobre química. O que você vai fazer? Em vez de você procurar uma empresa qualquer na área de teste de software que contrata, você vai procurar uma empresa que constrói softwares para suportar a área na qual você está. Então, se você é um químico, uma química, procure empresas que desenvolvem softwares para a área química. Se você é um advogado, uma advogada, vai lá e procura uma empresa que desenvolve softwares para a área do direito. E assim sucessivamente, entendeu? Eu trabalho no suporte. Vou procurar uma empresa que desenvolve aqui um aplicativo para suporte. Por que isso? Porque quando você estiver na entrevista, você vai fazer os paralelos que você tem, entendeu? Com a sua área atual e a área de testes. E isso vai fazer com que você consiga ter mais assunto e mais destreza na hora de participar das entrevistas, entendeu? Isso vai poder mostrar todo o seu conhecimento sobre aquilo. Então, dica super importante aqui para você. Comece pesquisando por essas áreas. E quando você chegar na entrevista, o que você faz? Você faz um paralelo de qual é a sua profissão atual com a profissão de teste de software. Você já vai conhecer muito sobre teste de software, né? Se você seguir os outros 4 passos. Então você vai falar, olha, a área de teste de software se assemelha muito à área do direito nisso. Ou a área do direito me preparou para ser um melhor testador por causa daquilo. Entenderam a ideia? Aí assim, inclusive falando sobre química e sobre advocacia, né? Direito, o que acontece? Eu tenho 2 alunos, eu tenho o Vinícius, que era químico, e tenho também a Amanda, que era do direito. E ambos migraram para a área de testes de software. Os 2. E eu posso dizer para vocês que eles seguiram muitas dessas dicas aqui, porque eles se prepararam da mesma forma que eu estou falando aqui para vocês, que vocês precisam se preparar, e conseguiram migrar para a área, né? E da mesma forma que eles, tem muitos outros alunos. Por exemplo, tem a Ana Bacher, que veio que ela era veterinária e que ela migrou para a área de testes também. Então, né, tem gente que veio de biologia e tem um montão de gente que veio para a área de testes e que antes era de suporte, né? Por exemplo, Fernando Toldato, Rafael Café, são pessoas que antes eram de suporte de implantação e conseguiram migrar para a área de teste de software e outros diversos também. Você também pode assistir aos depoimentos das pessoas que eu ajudo lá no YouTube. Então lá no YouTube tem uma lista, que é uma lista de pessoas que conseguiram alavancar suas carreiras. E hoje já tem quase 50 depoimentos de pessoas que falam lá que conseguiram, né, fazer essa migração de carreira ou que conseguiram alavancar suas carreiras, entendeu? Então, depois dá uma olhadinha lá que tem muita gente que já conseguiu migrar e tem outras pessoas que conseguiram alavancar a sua carreira, beleza? E aí, outra coisa que você vai fazer durante essa candidatura é você comentar com os recrutadores que você já acompanha a empresa, que você já estudou sobre a empresa e falar do que você sabe sobre a empresa. Vai também alertar as pessoas que você já conhece lá dentro da empresa, dizendo, agora formalmente eu me candidatei à vaga. Se você puder contribuir de alguma forma com a minha candidatura, eu vou ficar super feliz. Converse com as suas conexões. Apresenta tudo o que você já estudou e resultados do que você fez, beleza? E por fim, atitude. Fala o que você quer fazer de diferente lá dentro da empresa. Fala do seu amor pela área de teste de software. Fala da sua dedicação e da sua vontade de ir lá e fazer um bom trabalho. E de você crescer dentro daquela empresa. Atitude. E mostrar aquilo que você quer alcançar. Beleza? Vamos fazer um resumão aqui então antes da gente fechar esse nosso episódio de hoje. Passo número 1 aqui para que você possa migrar de carreira, né, para a área de teste de software. Saiba a lógica da programação e saiba a programação porque hoje em dia 87% das vagas pedem que você, pessoa que testa aplicações ou que vai testar aplicações, saiba programar. Lógica da programação e programação são coisas importantíssimas nisso, ok? Passo número 2. Conheça sobre mentalidade de testes, técnicas de testes, estratégias, os processos e papéis e responsabilidades para a área de testes de software. Passo número 4. Para ganhar experiência prévia, o que você vai fazer? Vai participar de projetos de crowd testing,
vai fazer testes voluntariamente para ONGs que você apoia, ou vai prestar um serviço meio que inicial para as pessoas que você conhece que já tem sistemas ou aplicativos que você pode testar, né? E cobrar ali um valor irrisório por aquilo, só para que você possa ganhar experiência. Passo número 4. Encontre empresas que contratam pessoas iniciantes. Estude-as, estude suas vagas, faça conexões com as pessoas que fazem parte do corpo da empresa já. E o passo número 5, que é você realmente ir lá e fazer a sua candidatura. Apresente os resultados que você já teve de testes, dos conhecimentos que você obteve. Também fale das conexões que você tem dentro daquela empresa. Fale da sua, com atitude, o que você quer, qual é o objetivo que você quer alcançar, ou seja, entrar para a empresa e fazer um trabalho excelente. E por fim, faça um paralelo da sua área atual com a área de testes para que as pessoas possam entender o seu poder de refletir sobre ambas e conseguir trazer um pensamento sobre como é que as duas se relacionam. Beleza? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui até agora nesse vídeo e te dizer, coloca ali embaixo depois os seus comentários. Fala o que você achou desse episódio de hoje. Compartilha também com seus amigos para que eles possam também assistir. E o principal aqui é que você vá lá e siga os passos e consiga alcançar o seu objetivo e trazer o troféu para casa. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.